bem, pessoal? Aqui é o professor Leonardo, professor de ciência e biologia de vocês, né? Hoje eu vou estar explicando para vocês aí um pouquinho sobre as categorias taxonômicas, né? O que significa isso? Que termo que é esse, professor? Onde você tirou isso? Então, quando a gente fala nos seres vivos, né? A gente pensar nos seres vivos que habitam o planeta, a gente fala que existe uma grande biodiversidade, né? Significa o quê? Uma grande variação, uma grande variedade de vida, uma grande variedade de espécies no nosso planeta, né? E para a gente estudar cada organismo, para a gente estudar essas espécies, esses seres vivos, a gente tende a classificá-los, né? Para tornar mais fácil a nossa vida, né? Então, basta a gente pensar no seguinte: quando a gente entra numa biblioteca, essa biblioteca ela tem as estantes todas organizadas ali de alguma forma para que a gente consiga encontrar um livro de uma forma mais fácil, seja pelo nome do autor, seja por ordem alfabética, seja por gênero textual, né? Existe uma organização ali para que a gente possa encontrar um livro. Se os livros estivessem todos soltos de qualquer forma no meio de milhares de livros, seria muito difícil a gente encontrar esse livro. A mesma coisa a gente vai entender quando a gente está estudando uma espécie, um indivíduo. A gente vai tentar comparar cada espécie, cada organismo com aquele que é próximo a ele, aquele que se enquadra nas características, né, que aquele indivíduo que a gente está estudando ele possui. Então, que quando a gente fala em categorias taxonômicas, né, o Linneu, né, não é o da grande família não, o Linneu cientista, ele começou a separar os indivíduos, a organizar esses indivíduos existentes, essa biodiversidade existente, de acordo com as características de cada um. Então, aquelas espécies que apresentam características mais próximas uma à outra, ele começou a agrupá-las, né, naquilo que ele chamou de táxons, né? Por isso a gente fala categorias taxonômicas, tá? Os táxons são as formas de classificação dos seres vivos. E nesses táxons, a gente vai ter aqui, ó, 7 táxons, ó. Olha para você ver, as categorias taxonômicas aqui, né? Existem muitas mais divisões, né? Ultimamente eles estão colocando muito mais divisões nos táxons aí, mas para o ensino fundamental, o ensino médio, está ótimo saber esses 7 táxons aqui, ó. Tá? Conhecer esses 7 táxons. Quais são os táxons? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Tá? São 7 táxons. E como que agrupa os seres vivos dentro desses táxons? É da seguinte forma, ó. Comparando as características dos seres vivos, né? As características físicas, né? As anatômicas, fisiológicas e as categorias de comportamento, né? Ultimamente até a genética dos seres vivos, são utilizados, né, essas comparações para a gente agrupar esses seres vivos. E começa sempre, a gente vai começar no reino, tá? Quando a gente fala em reinos, a gente está falando naquele critério de classificação que vai englobar uma grande quantidade de seres vivos, de espécies diferentes, tá? O reino, ele é dividido apenas em 5 categorias, tá? 5. Reino animal, reino vegetal, reino fungi, protista e monera, tá? E aí, são 5 reinos. E dentro desses 5 reinos, existe uma grande variedade de espécies, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, um desses 5 reinos aqui, pegar o reino animal, a gente vai colocar dentro do reino animal todos aqueles animaizinhos. Então, quando eu falo que um ser vivo se enquadra no reino animal, eu estou excluindo ele de todos os outros reinos. Eu estou excluindo ele do reino vegetal, estou excluindo ele do reino protista, do reino monera. Ele é um animal por quê? Porque ele tem características que só os animais têm, né? E quais são as características que só os animais têm? Os animais, eles são pluricelulares, tá? Eles são formados por várias células, tá? A célula é a unidade fundamental de classificação dos seres vivos. Então, os animaizinhos, eles são pluricelulares. Outra característica dos animaizinhos, eles são heterótrofos, eles são incapazes de produzir o próprio alimento, né?
Então, os animais não fazem fotossíntese, ele tem que sair por aí buscando alimento para se alimentar, para tirar os nutrientes que são essenciais para gerar energia, para formar o organismo dele. Outra característica, ele é heterótrofo por digestão, ele vai digerir, né, o alimento, tá? Outra coisa dos animaizinhos aí, eles são eucariontes. A célula do animal é uma célula que possui núcleo organizado, tá? Como que diferente? Agora, se eu colocasse ali pluricelular, quais são pluricelulares? Os vegetais são pluricelulares, né? Existem fungos que são pluricelulares. Só uma característica não define que é um animal, né? São heterótrofos. Os vegetais não são heterótrofos, são autótrofos. Eles produzem o próprio nutriente, fazem fotossíntese. Mas existem fungos que também são heterótrofos, né? Existem fungos que não produzem o próprio nutriente. Mas como que eu faço para diferenciar o fungo do animal? O fungo, ele é heterótrofo, né? Mas ele é por absorção, ele absorve os nutrientes que estão ao lado dele, né? Então, um cogumelo, por exemplo, ele joga uma substância no ambiente, essa substância faz a decomposição da matéria orgânica, e da matéria orgânica os nutrientes vão sair, vão ser absorvidos pelo cogumelo. O animal, ele vai digerir o alimento, né, para tirar os nutrientes para o corpo. Então aí eu já tenho as diferenças, né, entre os reinos, né? Então eu vou agrupar os animaizinhos naqueles seres vivos que têm características comuns, como são pluricelulares, heterótrofos por digestão e eucariontes, né, com formação de tecidos. Aí dentro do grupo dos animaizinhos existe outro critério de classificação. Aí eu pego todos os animais e vou separando eles em filos, né? Existe o filo dos animaizinhos que tem pés articulados, que são os artrópodes, né? Existe aqueles que têm o corpo mole, que igual um caracol, que são os moluscos, né? E o ser humano, por exemplo, olha a classificação do ser humano aqui, ó. Ele se enquadra dentro do filo dos cordados, ó. O que é um cordado? O cordado é aquele que tem coluna vertebral. Quando eu falo que o ser humano ele pertence ao reino animal, existe uma infinidade de animais, mas que ele pertence ao filo dos cordados, eu estou excluindo a possibilidade dele ser pertencente, por exemplo, ao outro filo, que é o dos moluscos, por exemplo, onde está o caracolzinho. Então, quem mais se enquadra dentro desse filo dos cordados, que tem coluna vertebral? Um jacaré, um peixe, um sapo, né? Eles são todos cordados porque eles possuem coluna vertebral, né? Aqui outro critério que aparece dentro dos cordados, né? Eles são craneados, né? O ser humano é craneado, ele tem a presença do crânio. Outra coisa, aí dentro do filo dos cordados, né? Existe o jacaré, o ser humano, o peixe, né? Existe a classe dos mamíferos. Olha para você ver. Aí eu pego aqui os mamíferos. O peixe é mamífero? Não, o peixe não secreta leite, o peixe não tem pelo no corpo. Só quem secreta leite e tem pelo no corpo que é o mamífero, né? Então o ser humano ele se enquadra dentro da classe do mamífero. O jacaré também não pode ser um mamífero, ele não secreta leite, né? Dentro da classe dos mamíferos eu tenho ali um porco é mamífero, o cavalo é mamífero, o ser humano é mamífero. Mas o ser humano ele pertence à ordem dos primatas, né? Os primatas eles têm dedo polegar opositor, né, aos outros dedos. Você não vai encontrar um dedo polegar opositor no cachorro, né? O cachorro não tem dedo polegar opositor aos demais dedos, mas você vai encontrar nos macaquinhos, né? Existem macaquinhos que têm dedo polegar opositor. Então os macaquinhos eles estão na mesma ordem do ser humano ali, né? No critério de classificação. Aí a gente já tirou, por exemplo, um cachorro, né, do parentesco do ser humano, um porco, né? E os primatas aqui, né, a gente tem os chimpanzés, os gorilas, né? Eles são mais parecidos com o ser humano do que os outros animais, então eles se enquadram na mesma ordem. Dentro da ordem dos primatas tem os hominídeos. Ah, mas aí eles têm pouco pelo no corpo, né? Não pode... Já é bem diferente dos outros, né? Tem pouco pelo no corpo, já tem o andar ereto, já mais bípede, né? A capacidade de raciocínio maior. Então aqui você já exclui os outros primatas, né? Você vai excluir aqueles outros macaquinhos, né? O que não se assemelham ao ser humano.
Você vai excluir chimpanzé, vai excluir gorila, já não pertence mais à família dos hominídeos, né? O gênero a qual pertence, né, o homem moderno é o gênero Homo. Como assim gênero Homo? Hominídeos já tiveram um tanto de hominídeos, né? Tiveram os australopitecos, tiveram o Homo sapiens, Homo erectus, aquele que teve o andar bípede ereto, né? O Homo habilis, que manuseava ferramentas, né? Então ele pertence ao gênero Homo. E dentro do gênero Homo, a espécie do ser humano moderno é o Homo sapiens, que tem um telencéfalo altamente desenvolvido, né? Uma capacidade mental de raciocínio, de desenvolvimento muito maior do que as espécies que vieram antes dele. Então a gente utiliza esses critérios para classificar os seres vivos, né? Então a gente vai pegando as características, comparando as características de um com o outro e vai agrupando, né? Então, por exemplo, o chimpanzé e o ser humano, eles participam da mesma ordem. Então eles estão mais próximos na evolução, né? Mais próximos, mais familiares, quando a gente vai falar na escala evolutiva. O cachorro e o ser humano não é tão próximo quanto o chimpanzé e o ser humano, mas ele pertence à mesma classe, pertence à classe dos mamíferos, né? Já um peixe e o ser humano, né, eles pertencem ao mesmo subfilo, tá? Ou seja, o ser humano está mais próximo do cachorro na escala evolutiva do que de um peixe, né? Mas ele está mais próximo de um chimpanzé do que de um cachorro. Por isso que a gente tende a classificar os seres vivos em unidades taxonômicas, tá? Para a gente facilitar essa organização dos seres vivos pelas características que eles possuem, tá? Aqui tem duas frasezinhas para guardar os critérios de classificação, né? Uma chama: o rei Filo chamou de ordinária a família do general esperto. Por que eu vou gravar essa frase? Tem nada a ver com o estudo, professor? Porque aqui, ó, o rei de reino, filo de filo, né? Chamou de classe, ou classificou, né? Chamou de classe, de ordinária, ordem, a família do general, gênero, esperto, espécie. Então você tem os 7 critérios de classificação. O rei Filó chamou de ordinária a família do general esperto. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Não consegui gravar essa frase não. Grave isso aqui então, ó. Reficofage. O que é reficofage? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Guarda isso por quê? Porque a gente sabe qual que é o primeiro critério de classificação: reino. Depois o segundo, filo. Depois classe, ordem, família, gênero e espécie. Assim é mais fácil de guardar. Beleza, pessoal? Então, bons estudos para vocês. Até a próxima. Um abraço.